Vamos lá, então. Gente, boa tarde a todos. Um prazer revê-los nesse diazinho bem mais ou menos aqui em Floripa, né? Não sei como é que tá nas outras cidades do pessoal dos campi, mas tá um diazinho bem mais ou menos. Nossa aula de hoje vai ser também a continuidade da apresentação dessa parte um pouquinho mais teórica do curso de gestão de riscos. A gente vai ter que fazer um fechamento do finalzinho da aula passada e, na sequência, a gente vai iniciar a parte de metodologia. A própria metodologia da UFSC mesmo, né? Eu coloquei ali no chat do webconferência o link da planilha para a organização das duplas. Eu estou falando agora, mas no final da aula a gente também tira um tempinho para organizar isso melhor, porque a partir da próxima aula, efetivamente, é ideal que já estejam todos organizados em duplas, ou se houver alguma impossibilidade individualmente, mas todos com o nome alocado ali naquela planilha, para a gente conseguir começar os nossos trabalhos das oficinas, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciar, alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário em relação à nossa organização aqui da oficina, ou da aula passada, alguma dúvida que ficou, que surgiu depois? Tudo tranquilo por enquanto? Está tudo tranquilo, então vamos lá. Na aula passada, o Lucas e a Monique conduziram com vocês a parte de normativas sobre gestão de riscos, né? Então, vocês viram lá no iniciozinho da aula a instrução normativa da CGU, a instrução número 1 de 2016, que trazia todo um conjunto de regras sobre os controles internos, gestão de riscos e governança no Poder Executivo Federal. Esse foi o primeiro grande marco desse conteúdo de gestão de riscos de forma mais impositiva e mais relevante para a gestão pública aqui no nosso contexto, né? Depois vocês foram avançando também para a discussão sobre o decreto 9.203, que trazia alguns conceitos mais detalhados sobre esses aspectos de governança pública e toda a questão dos princípios, enfim, o conjunto de regras mais detalhadas para fazer essa implementação visando a governança pública da gestão, né? Na sequência, vocês também trabalharam, deixa eu achar aqui, no slide 77, viram a política de gestão de riscos da universidade, então a gente saiu do macro, né, da instrução normativa e do decreto federais e mergulhamos aqui no nosso contexto, na nossa realidade, começando pela política de gestão de riscos, né. Ela foi viabilizada ali em 2020, teve todo um processo de deliberação, de discussão no Conselho Universitário, e foi aprovada, então, pela Resolução Normativa 144. E é essa política que se encontra vigente até o momento. Vocês fecharam a aula, então, discutindo a questão das competências e responsabilidades sobre as instâncias de gestão de riscos, né? Então, foi esse o fechamento da aula passada. E hoje a gente continua, só que vai ser bem rapidinho, assim, porque definida essa política de gestão de riscos da universidade, vocês devem ter percebido que essa política tem uma natureza mais geral, ela define a estrutura macro da gestão de riscos, mas a gente precisaria de algum instrumento, algum elemento para colocar isso de uma forma mais operacional. Então, hoje a gente vai falar desses dois elementos ou desses dois canais que operacionalizam a gestão de riscos. O primeiro deles é o Plano Institucional de Gestão de Riscos propriamente dito, mas para fazer esse plano a gente precisa de uma metodologia de gestão de riscos também estruturada. A gente vai apresentar aqui bem brevemente o plano, mas depois a gente vai mergulhar na metodologia, que é esse o nosso grande enfoque de discussão de hoje. Então, o Plano Institucional de Gestão de Riscos aqui da UFSC também passou por todo um processo de governança interna para a construção.
e principalmente para ter legitimidade, né? Quando a gente constrói esses instrumentos de gestão, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse processo, envolver o máximo de atores possíveis, promover distintos momentos de discussão para conseguir consolidar um instrumento que todos os setores se conectem, se identifiquem e legitimem de alguma forma. Então, antes dele ser construído, o plano propriamente dito, foi elaborado um manual para a elaboração do plano de gestão de riscos, que é a forma que foi denominada a metodologia aqui da UFSC, né? Então, ela foi detalhada a partir de um manual. E depois dessa metodologia definida, deu-se início a todo um processo de mapeamento dos riscos aos objetivos institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, foram feitos processos de brainstorming mesmo, de levantamento de possíveis riscos aos objetivos institucionais. Esse processo demorou ali uns 3, 4 meses para conseguir, afinal o PDI em si tem 55 objetivos institucionais e eles ainda se desdobram em iniciativas estratégicas, então as iniciativas estratégicas também foram um ponto de âncora relevante para conseguir fazer esse mapeamento dos eventos de risco, porque quando a gente lida com objetivos, às vezes eles têm uma redação um pouco mais macro ou um pouco mais abrangente, e quando a gente olha para as iniciativas, elas dão os direcionadores ali para a gente entender melhor do que se trata. Então, esse processo todo foi desenvolvido, foram mapeados os eventos de risco. Na sequência, se passou todo um processo de construção de resposta aos riscos e também de monitoramento. E esse monitoramento envolve a definição dos indicadores. No final de todo esse processo, vejam que foi o primeiro plano institucional elaborado aqui pela UFSC. Teve, nesse processo inicial, assim, de calibragem, a nossa coordenadoria, na época, o Departamento de Gestão Estratégica, assumiu a parte, digamos, de largada inicial, para fazer o esboço de alguma estrutura mínima para a construção desse plano. Mas assim que essa estrutura mínima foi elaborada, a gente passou a entrar em contato com todos os setores para fazer uma mini capacitação sobre a metodologia, para então eles assumirem a validação ou enfim, a retificação ou a complementação das informações que a gente tinha levantado num primeiro momento. Então, esse processo todo passou pela validação de todas as áreas relacionadas e também pela deliberação final do Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles, que é a instância maior em relação à gestão de riscos aqui na UFSC, né? Então, o nosso plano, vocês acessam ali pelo Moodle, a gente colocou um link para conseguir acessar o plano completo. Ele tem como foco, como eu mencionei, os objetivos que estão no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC. Então, só relembrando lá da segunda aula, tem alguns processos de gestão de riscos que são lastreados em processos, e processos operacionais, processos de gestão. O nosso tem um cunho mais estratégico, é uma gestão estratégica de riscos nesse primeiro momento, por conta da falta de institucionalização suficiente do mapeamento de processos na UFSC. Assim, esse mapeamento ele existe em alguns setores mais avançado, em outros bem incipiente. Então, essa nossa fase inicial de gestão de risco se lastreou, se ancorou nos objetivos institucionais por conta disso. Apresentando bem brevemente a estrutura desse plano de gestão de riscos, ele traz uma apresentação ali da universidade, aqueles blocos de sessões que normalmente tem um documento dessa natureza, né? Faz uma apresentação da UFSC, a apresentação do próprio documento, tem um capítulo sobre a análise do ambiente interno, em que se apresentam ali os pontos fortes e fracos em relação a alguns aspectos específicos da metodologia de gestão de riscos. Tem o bloco de fixação de objetivos, do mapa de riscos, plano de respostas, controle e monitoramento,
informações sobre a vigência desse Plano Institucional de Gestão de Riscos, que coincide com a vigência do PDI, e algumas considerações finais. Então, essa é a macroestrutura do documento. E só para vocês terem um panorama geral, porque aqui a gente não vai entrar em detalhes, se vocês tiverem curiosidade, acessem lá no nosso site para ver o plano na íntegra. Nós temos 269 eventos de risco mapeados. Isso já é um número após a revisão que a gente fez do ano passado, que todo ano esses instrumentos passam por um processo de acompanhamento e, eventualmente, alguma revisão ou outra, porque algum risco pode ter se materializado, algum risco pode já não fazer mais sentido para a organização naquele contexto. Então, teve todo esse processo de controle, de monitoramento e revisão. E, atualmente, a gente tem 269 eventos de risco e 237 planos de resposta. Vocês vão ver mais adiante ali, não coincide esse número de eventos de risco com o plano de resposta, porque nem todos os riscos demandam um plano de resposta planejado. Então, principalmente os riscos aceitáveis ali não tem esse plano de resposta como obrigatório, e é por isso essa diferença ali de números. E nós temos ali, então, dos 65 riscos aceitáveis, 174 gerenciáveis, que já é um nível um pouquinho maior, 23 riscos indesejáveis e 7 inaceitáveis. Essa é a gradação, a nomenclatura que a gente utilizou para fazer essa gradação dos riscos à medida que eles vão aumentando. Então, os mais relevantes e importantes de se tomar cuidado, de se acompanhar, são os riscos inaceitáveis, que são ali em 7 atualmente. Depois vem os indesejáveis, gerenciáveis, e os aceitáveis são aqueles que a universidade está disposta a aceitar, sem necessariamente tomar nenhuma providência, porque eles trazem algum impacto ou muito baixo, ou alguma probabilidade de acontecer muito baixa. Então, é nesse sentido. E também, num próximo momento, uma próxima etapa da gestão de riscos aqui na universidade, a gente precisa começar a conversar sobre planos setoriais de gestão de riscos. Esses planos setoriais abordariam os riscos que impactam as atividades, os processos e os objetivos de cada uma das unidades da UFSC, sejam elas administrativas ou universitárias. Então, é fundamental, assim como no planejamento do PDI, a gente tem essa pulverização para todos os setores que cuidam de algum tipo de iniciativa e orbitam algum objetivo do PDI, a gestão de riscos funciona nesse mesmo sentido. O plano institucional traz esse enfoque bem macro, né, em termos dos objetivos institucionais e os riscos que se apresentam diante deles, e os planos setoriais seriam esses riscos mais do dia a dia de gestão de cada setor administrativo ou universitário. Então, aqui a gente poderia ter uma ancoragem a partir de objetivos do PDI e objetivos setoriais, ou a gente também poderia ter uma ancoragem em processos finalísticos de cada setor, processos que são considerados centrais para o funcionamento do setor e que teriam os seus riscos mapeados. Essa é uma etapa que a gente ainda não deu início, porque começamos a estruturar esse processo há pouco tempo, como vocês sabem. O Plano Institucional de Gestão de Riscos teve já essa primeira sistemática de monitoramento feito no ano passado, e agora nessas próximas etapas é entrar nessa lógica do plano setorial. E é por isso também que vem essa ação de capacitação para divulgar essa metodologia toda de gestão de riscos, para a gente, num primeiro momento, idealmente, receber voluntários, setores dizendo, eu gostaria de fazer o plano de gestão de riscos do meu setor, ter a abertura para isso, né, para a gente conseguir ajudar nesse processo e depois ir crescendo isso aqui dentro da UFSC. Então, era isso que faltava concluir do conteúdo ali da nossa aula passada. E deixa eu trocar aqui só a nossa apresentação. Hoje nós começamos, então, tendo visto
os normativos federais, conversado um pouquinho sobre a política, sobre o plano de gestão de riscos da UFSC, a gente entra especificamente na metodologia de gestão de riscos, perpassando por todas as etapas na aula de hoje. Vocês vão ver que nas próximas aulas, que são das oficinas, a gente vai trazer algum resgate de revisão, porque essa metodologia tem etapas e a gente vai agrupá-las em 3 momentos. Então, recuperar um pouquinho do conteúdo facilita para vocês entenderem na hora de fazer os exercícios. Então, nas próximas aulas, a gente acaba recuperando um pouquinho também desses conceitos. Antes de entrar especificamente na metodologia de gestão de riscos, é importante a gente mostrar como que a estrutura de gestão de riscos está organizada aqui dentro da UFSC. Vocês lembram que a gente colocou sobre metodologias que trabalham na gestão de riscos o modelo das 3 linhas do Instituto de Auditores Internos. E aqui a gente traz essa adaptação daquele modelo deles para o contexto da UFSC. Então, essa é a nossa representação das linhas de defesa no tocante à gestão de riscos. As caixas que estão ali num tomzinho de verde mais escuro são os setores que estão na estrutura oficial do organograma da universidade, né? E nós temos ali em azul a questão das instâncias de governança. Então, vejam que resgatando ali, a gente começa na parte superior dessa representação com o corpo administrativo. Esse corpo administrativo ele não é uma das 3 linhas, mas ele é o responsável maior pela gestão de riscos da instituição. É a Autoridade Superior de Gestão de Riscos. Então, o Instituto Interno de Auditores vai dizer que esse corpo administrativo tem o papel de promover a cultura de ética e de responsabilidade, exercer a liderança no tocante a essa preocupação sobre gestão de riscos e sobre governança, estabelecer as estruturas de transparência e governança, representar a instituição diante de stakeholders no que tange a prestação de contas. E em relação às 3 linhas de defesa, ou as 3 linhas ali de gestão de riscos, eles fazem o papel de delegar atribuições, prestar orientações e também fornecer recursos e viabilizar as atividades de supervisão. Isso na definição lá do modelo teórico que nós vimos na aula passada, nas aulas passadas. Aqui na primeira linha de defesa, nós temos, ainda de acordo com esse Instituto de Auditores, a gestão operacional de riscos. Então, são aquelas pessoas, ou é aquela linha de atuação da organização que gerencia efetivamente o risco, que faz o dia a dia, mantém a estrutura e mantém os processos adequados para o funcionamento da organização de uma forma geral. Então, é a linha que viabiliza a execução de serviços ou a entrega de produtos. Aqui na UFSC, essa linha, então, é a principal responsável por executar as medidas de controle interno. São aqueles controles de gerência e os setores que estão nessa linha reportam-se diretamente ao reitor. Então, vejam que dentro dessa linha, aqui na universidade, nós temos os órgãos executivos e deliberativos centrais, executivos e deliberativos setoriais e órgãos suplementares. É praticamente toda a estrutura da universidade que representa os setores que viabilizam o funcionamento da UFSC, propriamente dito. Então, esses setores, o conjunto de responsáveis desses setores, eles também vão fazer parte de grupos de trabalho que discutem gestão de riscos e eles podem ser designados como gestores de risco, ou seja, a pessoa responsável por riscos específicos dentro da sua competência e da amplitude da sua responsabilidade. Então, essa linha é a linha de gestão operacional, de gestão de execução mesmo do enfrentamento do risco. A segunda linha, nós temos, pelo modelo lá do Instituto
interno de auditores, que é a linha que fornece toda a expertise, o apoio e o monitoramento necessários para a primeira linha conseguir viabilizar uma adequada gestão de riscos. Então, é a linha que fornece o apoio e também monitora, de certa forma, o processo de gestão de riscos como um todo. Aqui na universidade, atualmente, essa linha é representada no macro pela CEPLAN, mas mais especificamente aqui pela CGE, pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, fornece as estruturas, as ferramentas de apoio para viabilizar a gestão de riscos. Faz esse acompanhamento de todo o processo e os representantes também dessa segunda linha podem ser alocados em grupos de trabalho específicos para discutir questões setoriais ou questões institucionais sobre a elaboração dos planos de gestão de riscos. Então, ela tem um trabalho forte de suporte em relação à primeira linha e também faz esse trabalho de acompanhamento institucional da gestão de riscos. E, além de aportar recursos informacionais, principalmente a parte de ferramentas, de metodologias, de orientação sobre como operacionalizar a gestão de riscos, fazendo tudo isso com a primeira linha. E nós temos a terceira linha, que é a linha que avalia e presta assessoria independente e objetiva sobre a adequação e a eficácia da governança, da gestão de riscos e dos controles internos e também dos objetivos organizacionais. Isso de acordo com o modelo dos auditores e que na UFSC, na verdade, coincide esse conceito. Aqui a terceira linha, no nosso escopo, é representada pela auditoria interna e ela fica com esse papel de prestar essa avaliação independente sobre o processo de gestão de riscos. Aqui na UFSC, até é PAINT, né, Lucas, que fala. O PAINT que eles elaboraram para esse ano, eles já tiveram uma interação com o nosso setor para conversar e elaborar esse plano de auditoria interna baseado na gestão de riscos, ou seja, verificando quais são aqueles riscos que foram mapeados como os mais relevantes, ou que tinha alguma outra questão, por exemplo, de alguma auditoria que já estava em andamento, para fazer essa avaliação mais efetiva no que tange a gestão de riscos. E isso, frente aos órgãos de controle, é um processo bem interessante, porque demonstra que a gente está com esse alinhamento interno, assim. Tem os instrumentos, tem essa prática de monitoramento, e uma coisa está relacionada à outra. O planejamento tem um lastro em riscos mapeados, e esses riscos mapeados estão sendo avaliados e acompanhados pelo setor de auditoria interna. Então, isso, em termos de governança para a UFSC, é um sinal muito bom, assim, de conseguir fortalecer esse processo, principalmente quando a gente vai mostrar toda essa cadeia e os resultados disso para os órgãos de controle, né? E nós temos também a parte de toda a parte específica de estrutura deliberativa de gestão de riscos, que a gente chama. Dentro ali da primeira linha, nós temos os gestores de risco, que vão estar dentro de cada um. Deixa eu voltar aqui. Não, devia ter colocado no geral. Aqui. Nós temos os gestores de risco na primeira linha, que vão ser responsáveis dentro de cada uma dessas caixinhas verdes. Nós temos a CEPLAN na segunda linha, que viabiliza esse apoio a partir aqui da CGE. E essas primeira e segunda linha podem ser articuladas em grupos de trabalho específicos para elaborar planos setoriais, para revisar plano institucional, para verificar a readequação de alguma questão metodológica que precise ser feita. Então, essa é a parte de articulação de instâncias de governança da gestão de risco da UFSC. Esses grupos de trabalho estão junto com o Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles, que é a instância máxima. Esses grupos, como eu comentei, os grupos são compostos por membros da primeira e segunda linha, e o comitê é a instância máxima que decide e que delibera e que discute sobre a gestão de risco
e sobre essa evolução desse processo de forma institucional, né? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo. Além dessa estrutura de gestão de riscos, nós também temos os instrumentos. Isso aqui a gente só trouxe para fazer uma representação mais palpável para recuperar todos esses elementos. Então, o instrumento mais abrangente é a política de gestão de riscos aqui da universidade. A partir dessa política e dos seus preceitos, do que ela determina, foi construído um manual para a elaboração de planos de gestão de riscos. Esse manual reúne um conjunto de... traz a metodologia propriamente dita e também aponta as ferramentas que podem ser utilizadas para viabilizar a gestão de riscos. Na sequência, utilizando esse manual, a partir do que estabelece a política de gestão de riscos, são construídos planos institucionais de gestão de riscos a cada ciclo de um tempo específico, e também são elaborados relatórios institucionais de acompanhamento, que são os relatórios anuais que a gente faz de revisão desse plano e de acompanhamento para verificar se esse plano se mantém atual, relevante e coerente com a realidade da UFSC. Isso em âmbito institucional. E nós temos essa nova frente que pode ser, que se tende a abrir agora, de planos setoriais de gestão de riscos, com os seus consequentes relatórios setoriais de acompanhamento da gestão de riscos também. Então, esses são os principais instrumentos que viabilizam a gestão de riscos aqui na universidade. E a partir de agora, então, a gente começa a conversar um pouquinho sobre a metodologia específica, ou seja, cada uma das etapas a partir das quais a gente vai construindo esse processo de gestão de risco. Só antes de entrar nas etapas, essa daqui é a estrutura geral do manual para a elaboração do plano de gestão de riscos. Nós temos ali nesse documento uma seção introdutória, temos ali uma explicação sobre os fundamentos da gestão de riscos da universidade, a abrangência do plano de gestão de riscos, a estrutura de gestão de riscos, que foi aquela que eu mostrei no início da aula, o enfoque que o plano de gestão de riscos precisa ter em relação aos objetivos, a metodologia de elaboração e uma conclusão. E hoje, então, nós vamos focar nessa explicação da metodologia de elaboração dos planos de gestão de riscos. E aqui, quando é importante dizer, tem ferramentas que nos auxiliam a implementar essa metodologia, e essas ferramentas depois vão gerar os insumos para a gente fazer um plano. Então, o plano é o documento que formaliza tudo que foi construído, mas essas ferramentas ajudam a gente a acompanhar ali no dia a dia. Então, tem esses dois pontos esses dois documentos importantes que a gente chama, que são as ferramentas e são os planos, que são os documentos oficiais mesmo. Setorial seria cada campus. Então, não, o Lucas vai complementar ali. Quer falar, Lucas? Eu ia dizer ali que não necessariamente, né, a gente costuma construir isso por unidades, assim como pró-reitorias, secretarias, pode ser um departamento. Só que realizar um campus em si, acho que seria um pouco complicado, porque lidaria com uma amplitude de interesses, de temas muito grandes. Se a gente for pensar no campus Florianópolis, a gente está quase falando do plano institucional, né? Quando a gente vai para Araranguá, a gente tem tanto curso de medicina quanto curso de sistema de informações, então eles não falam tão bem a mesma língua. Então acho que o mais adequado nesse caso, dentro do campus, seria realizar por departamento. Não sei se a Mônica tem essa mesma visão que eu. É difícil a gente lidar assim, com essa linguagem tão diferente se a gente quer fazer algo setorial. Perfeito. E principalmente também porque tem
os perfis de cursos demandam tipos de recursos, insumos de diferentes naturezas. Tem curso que demanda muito estrutura, por exemplo, de laboratório, ou estrutura para viabilizar projetos ou trabalhos de extensão. Então, isso traria alguns tipos de risco, enquanto que outros departamentos demandam a questão de um corpo docente mais diversificado ou menos, enfim. A gente entende que o recorte, obviamente, isso tudo pode ser feito um estudo, se faz sentido ou não, porque quando a gente pensa em termos administrativos de funcionamento, a estrutura de um campus segue os mesmos tipos de processos, a questão de processos relacionados aos estudantes, processos relacionados aos docentes, processos relacionados aos servidores, tem algumas semelhanças, mas também tem especificidades que precisam ser contempladas. Se for percebido por uma questão de gestão, que num primeiro momento se faz um plano setorial de gestão de riscos de um campus como um todo, isso não tem problema nenhum. Pode ter, por exemplo, daí alguns eventos mais específicos que retratam a realidade de algum setor mais específico. Mas se também achar necessário fazer individualmente, até para aquela equipe ali ter uma coesão maior em termos de estrutura, isso também pode ser viabilizado. Isso, a Mara pergunta se o plano setorial, os processos precisam estar mapeados. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com objetivos. Então, saindo dos objetivos do PDI, é possível desdobrar para objetivos setoriais. Então, o setor teria que pensar quais são os seus objetivos setoriais e, a partir dali, mapear os riscos a esses objetivos setoriais. Então, a gente não está falando ainda no mapeamento de processos, porque a gente também não tem algum setor que possa prestar um auxílio para fazer esse mapeamento de uma forma sistematizada e uniforme em toda a instituição. Então, nesse momento, o lastro é nos objetivos que a gente considera assim. Certo. Então, a metodologia, ela está estruturada em 8 etapas principais. A etapa de análise do ambiente interno, a etapa de fixação de objetivos. Aí nós temos, então, uma grande etapa de identificação de eventos de risco, classificação desses riscos, avaliação de riscos e controles, definição de respostas, controle e monitoramento e a periodicidade de revisão do plano, que é uma parte um pouco mais documental, só para registro. Começando pela primeira etapa, a análise do ambiente interno. E vejam que aqui, diferente do planejamento, a gente está falando só do ambiente interno, né? Essa etapa aqui vai pressupor a identificação de pontos fortes e fracos, e aqui é uma especificidade da metodologia da universidade, a gente lastreou esses pontos fortes e fracos a partir de alguns aspectos, como aspectos que asseguram a integridade do setor, da instituição, os valores éticos e competências das pessoas que integram o setor, a maneira pela qual a gestão delega autoridade, responsabilidades, a estrutura de governança organizacional adotada, políticas e práticas de recursos humanos e sistemas de informações disponíveis. Por que a gente não traz o externo aqui, Mara? A questão de mapeamento desses aspectos aqui, dessas forças e dessas fraquezas do ambiente interno, vai nos ajudar a verificar o nosso potencial de reação em relação aos riscos. Existe no planejamento, no próprio PDI da UFSC, já tem essa análise do ambiente externo, com as oportunidades e ameaças. Mas o ambiente externo entra são os fatores mais incontroláveis, que a gente não tem tanto poder de gestão assim. Então, quando a gente analisa nossas forças e fraquezas internamente, a gente vê possíveis pontos de necessidade de melhoria ou pontos de vantagem que a gente tem para lidar com riscos. Então, a gente traz os riscos, tanto internos quanto externos. Os riscos podem ser operacionais ou podem ser mais do nosso dia a dia,
mas eles também podem se apresentar de uma forma externa e fica mais difícil de a UFSC ter alguma questão de gerência, por exemplo, restrição de recursos. Como que a UFSC vai fazer com que não haja restrição de recursos? Esse é um risco externo, muito externo, que é difícil articular e dizer com 100% de certeza que a gente vai conseguir mitigá-lo de alguma forma. Mas a gente conhecendo internamente a nossa estrutura, nossos pontos fortes e fracos em relação a essa questão de gestão de pessoas, de sistemas de informação utilizados, de questão de integridade, de comportamento de servidores, que é basicamente vem muito para essa parte de integridade e de formas de atuação interna. Isso nos auxilia a verificar as possibilidades de atenuar esse risco de alguma forma. Sim, esses riscos relacionados ao orçamento. Esse é um risco considerado ameaça, é uma ameaça que está no ambiente externo e que pode afetar o orçamento da universidade. Isso sim é externo. Mas aqui a gente está falando de análise de ambiente e não de identificação de eventos de risco. Quando a gente faz esse pequeno diagnóstico aqui na gestão de riscos, a gente foca mais no ambiente interno para a gente entender melhor a UFSC como instituição, quais são os pontos de fraqueza e os pontos de força, para conseguir lidar melhor com os riscos. Então, essa ênfase no ambiente interno é mais relevante para esse diagnóstico, que é essa primeira etapa. E a gente traz esses pontos de âncora específicos ali para verificar como estão os nossos controles internos em relação a esses elementos. Então, é uma pré-análise, assim, para depois a gente conseguir começar a identificar riscos diante desse diagnóstico que a gente tem do nosso contexto. Feita essa análise, vocês vão ver ali no nosso plano de gestão de riscos, é uma análise bem sintética para identificar aspectos mais relevantes. Assim, a gente precisa fazer eleger quais são aqueles pontos fortes e fracos mais relevantes para esse intervalo de vigência do plano, para colocá-los ali e ter isso em consideração quando a gente for mapear os eventos de risco. Feita essa identificação, a gente passa para a fixação de objetivos. Mas mesmo que essa etapa aqui, ela já vem pronta praticamente, quando a gente fala do plano institucional, porque nesse plano institucional os objetivos já são dados, são os objetivos do PDI. Quando a gente fala dos planos setoriais, que a gente pode começar a implementar, daí sim a gente faz esse processo de descer um degrau nesse nível de funcionamento. Nós temos a análise de todos os objetivos institucionais do PDI, identificação daqueles objetivos do PDI que tem relação direta com o setor em questão e elaboração de objetivos setoriais diretamente relacionados a esses objetivos institucionais. Então, essa é a etapa de fixação de objetivos. Para a gente mapear riscos, a gente precisa ter algum ponto de âncora para conseguir, senão o processo fica totalmente disperso e a gente não sabe para onde olhar. E os objetivos aqui são o nosso ponto de âncora para esse momento. A parte de definição de objetivos, quando a gente fala mais especificamente dos setoriais, que vai ser o nosso caso aqui, principalmente também das oficinas, a gente vai pegar, trazer dos institucionais para os setoriais, para vocês conseguirem fazer as atividades. Tem algumas questões norteadoras, por exemplo, quais são as melhorias necessárias, quais novos processos são necessários que se implementem no setor, quais novos serviços são necessários, o que a gente precisa fazer para atender melhor, ou para a equipe trabalhar de forma mais motivada, mais coisa. São algumas perguntas âncora que nos auxiliam a definir objetivos setoriais. Aqui não tem nenhuma falando de infraestrutura, mas poderia ter perguntas relacionadas à infraestrutura, a recursos, enfim. São só algumas questões norteadoras que podem auxiliar nessa definição dos objetivos. Então, nós temos essas duas, são grandes etapas, assim, antes da gente realmente entrar na parte efetiva de riscos.
A gente faz o diagnóstico interno, ou seja, nos conhecemos melhor para entender nossas forças, nossas fraquezas, os pontos que a gente lida muito bem aquilo que a gente precisa melhorar. Depois determina os objetivos, que são aqueles que a gente vai prestar atenção nesse ciclo do plano de gestão de riscos, para, na sequência, aí sim, entrar na parte específica de gestão de riscos. Só complementando a questão de construção dos objetivos, né? Aqui a gente também trouxe um materialzinho de como construir objetivos setoriais. Os verbos começam sempre pelo infinitivo e indicam, de certa forma, um processo novo ou algum fluxo de melhoria. Então, os objetivos são construídos com verbos como aumentar, melhorar, reduzir, aperfeiçoar, implementar, fortalecer e assim por diante. São verbos que denotam essa ideia de algo a ser perseguido no sentido de melhorar o desempenho. Ali tem o terceiro verbo que está escrito reduzir, mas se ele for associado a algo ruim, que acontece atualmente, a redução de algo ruim é um processo de melhoria e pode ser convertido num objetivo também. Então aqui a gente trouxe só para deixar bem evidente essa relação entre PDI e Plano Institucional de Gestão de Riscos. A partir dos objetivos institucionais, a gente faz esse processo de mapeamento de possíveis eventos de risco. À medida que a gente vai passando pelas etapas aqui da metodologia, eu trago um exemplo para tentar deixar isso um pouquinho mais palpável. O exemplo que a gente trouxe aqui é relacionado à nossa alçada aqui dentro da coordenadoria, e a gente utilizou o objetivo estratégico 3, de governança 3, que é fortalecer as políticas de governança e profissionalização da gestão. A gente pegou esse objetivo e o direcionador bem específico que a gente utilizou foi aquela iniciativa ali, de implementar e institucionalizar a gestão de riscos e a gestão de integridade. Essa é uma iniciativa estratégica do nosso PDI e ela nos ajudou a elaborar, lá em 2020, um evento de risco relacionado a isso e que poderia comprometer o alcance desse objetivo Governança 3. Então, a gente vai trabalhar desenvolvendo esse exemplo aqui à medida que a gente avança pelas etapas. Definidos os objetivos a partir dos quais a gente vai lastrear esse nosso processo de gestão de riscos, a gente passa para a etapa específica de identificação de eventos de risco. A Mara pergunta se um risco é definido como aceitável ou inaceitável. É por meio da atribuição de valores? Se sim, como atribuir? A gente vai passar por tudo nessa explicação da metodologia, Mara. Essa é a etapa de avaliação dos riscos e dos controles. E à medida que a gente for avançando ali, a gente vai explicar direitinho como fazer. Então, aqui nós estamos na terceira etapa do nosso ciclo de gestão de riscos, que é a identificação propriamente dita desses eventos de risco. Essa etapa vai pressupor o uso de técnicas e de ferramentas para mapear esses eventos de risco, eventos que podem comprometer o alcance dos objetivos. Então, o que isso quer dizer? A gente vai fazer uma listagem dos eventos de risco no mapa de riscos, que é o instrumento aqui que a gente diz, a ferramenta que a gente usa para nos ajudar nesse processo. Fazer uma listagem desses eventos, identificar suas causas e identificar suas consequências. Então, esses são três aspectos principais dessa primeira etapa. A identificação do evento, das suas causas e das suas consequências. Como que a gente faz isso? As técnicas para fazer esse processo podem ser utilizadas dos mais diversos tipos. Pode ser por brainstorming, por diagrama de causa e efeito, verificar a questão de algum problema e tentar mapear o risco relacionado àquele problema. Pode fazer por entrevistas, por benchmarking, workshops e reuniões técnicas. Isso aqui é forma de organização e de funcionamento de cada setor. Pode ser numa reunião de conselho, numa reunião de câmara. É um processo de discussão. Pense os objetivos tais,
para aqueles objetivos, quais são os possíveis riscos que podem atrapalhá-los. Então, é um processo de identificação e de listagem. Aqui no nosso exemplo, para essa etapa de identificação de eventos de risco, um risco que pode atrapalhar esse objetivo de governança 3, que é fortalecer as políticas de governança e profissionalização da gestão, foi o evento de risco atraso na implementação da gestão de riscos. Vejam que eu tirei esse exemplo da primeira versão do nosso plano institucional, tanto que esse evento já até não é tão representativo hoje, porque a gente já tem o processo bem institucionalizado, assim. Mas eu mantive na apresentação só para vocês entenderem como que a gente desenvolve isso ao longo do tempo. Então, esse é o evento de risco. Atraso na implementação da gestão de riscos. Aconteceu um atraso? Não, não aconteceu. Vai acontecer um atraso? A gente não sabe. A gente está só pensando possíveis eventos que podem atrapalhar aquele objetivo ali. Então, atrasar a implementação da gestão de riscos pode ser um risco para aquele objetivo ali. Por isso que ele foi mapeado como um evento de risco. Mapeado esse evento, a gente começa a pensar em possíveis causas, ou seja, o que pode levar a acontecer aquele evento de risco. Uma causa poderia ser a lentidão de aprovação dos programas pelo Conselho Universitário, que aqui a gente tinha a política de gestão de riscos, quando a gente estava concebendo esse processo todo, a política também estava sendo submetida, não tinha sido aprovada ainda. Então, uma das causas disso poderia ser a lentidão de aprovação. Uma outra causa poderia ser o tempo elevado para análise do gabinete referente a essa proposta para inserção em pauta no Conselho. Então, essas foram algumas causas mapeadas naquele momento. E, na sequência, a gente pensou, tendo as causas, ou seja, o que poderia levar a acontecer aquele evento de risco, a gente também começou a pensar nas consequências, ou seja, se o evento de risco acontecesse, o que isso causaria, quais seriam os impactos. A primeira consequência que foi listada ali foi sanções por parte do CGU e TCU, porque esses órgãos estavam em cima da universidade para viabilizar essa gestão de risco institucional. E uma outra consequência seria o descumprimento de normativas federais, uma consequência legal. Então, a gente mapeou essas duas consequências naquele momento. Agora, por que mapear causas e por que mapear consequências? Vocês vão perceber lá adiante, principalmente quando vocês começarem a fazer o exercício, que as causas vão ajudar a elaborar planos de resposta, porque a gente tem um possível evento de risco e ali tem algumas causas que podem fazer com que ele aconteça. Quando a gente chega lá na frente e verifica que aquele risco é inaceitável ou indesejável, a gente vai ter que pensar em planos de resposta. Então, a gente volta nas causas. O que pode causar aquele evento? Esse ponto aqui. Então, vamos fazer alguma coisa para que essa causa não aconteça, para minimizar aquela causa ali. Então, as causas são esses pontos que nos auxiliam a mapear possíveis planos de resposta. As consequências não têm um fim tão prático, assim, em termos da metodologia, mas é bom ter essas consequências mapeadas para a gente saber o impacto que pode causar aquele evento de risco, caso ele se materialize, caso ele se concretize. A Mara pergunta se são listadas só as principais ou podem ser colocadas todas. Então, a gente teve, como diferentes setores fizeram esse processo de construção dos riscos, a gente teve setores que elaboraram uma lista muito extensa de causas e de consequências e outros que foram bem sucintos. Não existe algum número mágico, assim. Mas o que a gente pensa sempre eu vou listar causas e vou listar consequências que são realmente mais relevantes, principalmente para esse momento de gestão que eu estou trabalhando. Porque às vezes tem alguma causa ou alguma consequência ali que é muito complexa e me foge totalmente desse horizonte que eu tenho tempo de fazer alguma coisa. Ou que é uma consequência de uma relação, uma cadeia de relação muito grande para chegar naquela macro consequência.
Por exemplo, se a gente pensar aqui na UFSC, uma consequência que pode existir sempre vai ser a queda de qualidade da universidade nos rankings. Isso pode ser consequência para todos os eventos de risco. Mas cabe listar ela como uma consequência para todos os eventos de risco? Não cabe. Então, é esse processo de reflexão e de prudência assim, que a gente recomenda. Não existe um número máximo, mas a gente pede que se pense quais são aquelas principais causas centrais que podem causar aquele evento de risco, e em termos de consequência, quais seriam aquelas consequências mais relevantes para aquele momento, para a gente tomar cuidado e entender o impacto que aquilo causaria. Então, é nesse sentido. E tem uma outra questão relacionada a essa etapa, e essa dificuldade ela é palpável, assim, é uma questão de recortes que a gente faz. Por exemplo, aqui a gente tem o evento de risco é atraso na implementação da gestão de risco. A gente tem causas, lentidão na aprovação dos programas pelo com ou tempo elevado de análise da proposta. Mas e se eu ver, não, mas espera aí, essa lentidão na aprovação das pautas ali do CUM, isso já é um evento de risco também. Já é um evento de risco para aquele meu objetivo ali. Então eu vou ter que colocar ele em outra linha, porque não é só uma causa para aquilo ali. Ele é tão importante que ele precisa virar um evento de risco. Vocês vão se deparar com situações desse tipo, porque esse é um processo que a gente tem que definir um recorte. O que é o maior, do que é o maior, do que é o maior. O que eu realmente quero prestar atenção nesse momento em relação a um risco para aquele objetivo ali. Tem alguns que no próprio processo de brainstorming vocês vão listar ali algumas causas, mas vocês vão ver, não, peraí, aquela causa 3 ali, tudo bem, ela também pode causar esse evento, mas ela é muito importante, é uma causa que pode em si apresentar um risco para a gente. Então a gente vai tirar ela dali e vai criar uma outra linha e transformar ela num evento de risco. Então tem esse processo de análise que vocês vão ter que fazer nesse processo de construção. Eu digo isso porque a gente teve essas dificuldades naquele primeiro momento de elaboração do plano, e quando foi para os setores também veio bastante questão nesse sentido de causas que foram listadas, mas que na verdade eram tão importantes e tão problemáticas que viraram um possível evento de risco para aquele cenário, né? Então tá, no final dessa etapa nós vamos ter uma listagem de se o setor tem X objetivos setoriais, um objetivo pode ter mais de um evento de risco, isso não tem problema. Isso, Carolina, isso poderia ser mapeado sim, mas como essa lentidão viraria de uma forma mais genérica, esse atraso na implementação de gestão de risco seria uma consequência muito específica para colocar. Poderia se colocar de uma forma mais geral atraso na implementação de programas ou de políticas consideradas essenciais para a gestão. Tipo, ajustar um pouquinho a redação para corresponder ao enfoque mais geral, né, que é dado do evento de risco. Então, poderia sim. Então, no final dessa etapa de identificação de eventos, nós vamos ter uma relação com todos os objetivos, os eventos de risco, suas causas e consequências. Sempre realmente pensando no que é essencial, porque a gente tem essa vontade de deixar a informação mais completa possível, mas às vezes é só informação demais e que não vai servir de forma prática para nenhuma outra etapa adiante. Então, deixa para focar realmente no que é essencial em termos de causas, em termos de consequências ali. Identificados todos os eventos de risco, suas causas e consequências, a gente passa para a etapa 4 da metodologia. Essa quarta etapa é a de classificação dos riscos. Deixa eu tomar só um golinho de água, só um pouquinho. Essa etapa de classificação dos riscos é
nada mais do que classificar os riscos identificados dentro daquelas tipologias que aparecem na política de gestão de riscos. Tem duas subetapinhas dentro dessa. Então, é classificar numa tipologia e também classificar ou definir o gestor do risco, ou seja, a pessoa que vai ficar responsável por acompanhar, monitorar e controlar aquele risco específico. Em relação às tipologias, nós temos, são 5, se eu não me engano, nós temos os riscos operacionais dentro da nossa política, que são aqueles eventos que possam comprometer as atividades da universidade, normalmente associados a falhas, deficiências, inadequação de processos, pessoas, estruturas, sistemas. Então, são riscos de operação, riscos de funcionamento, de colocar em prática ou não alguma coisa. São os riscos operacionais. Tem riscos de imagem ou de reputação, que são aqueles riscos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da UFSC de cumprir a sua missão. Então, são riscos que podem realmente gerar um impacto negativo socialmente falando, dentro da lógica da UFSC como uma instituição pública que tem que trazer algum tipo de entrega para a sociedade, riscos que podem ameaçar essa capacidade de entrega e comprometer essa imagem que a gente tem com a sociedade. Temos os riscos legais, que são aqueles riscos que podem vir de questões legislativas ou normativas. Por exemplo, altera uma normativa federal sobre alguma questão, e a universidade pode se expor a alguns riscos caso não consiga se adaptar a tempo suficiente. Então, isso é considerado risco legal, porque a gente sempre precisa ter a questão do compliance, que é o cumprimento de normas e de regras, né? O Douglas tem uma dúvida. Os riscos organizacionais se desdobram nos operacionais ou não necessariamente? Aqui a gente não fala de riscos organizacionais. A gente está analisando, no âmbito do Plano Institucional de Gestão de Riscos, os riscos institucionais, que são vinculados aos objetivos institucionais. Quando a gente fala dos riscos setoriais, a gente está relacionando aos objetivos setoriais. Então, essa figura de riscos organizacionais, todos acabam sendo riscos organizacionais, porque são riscos que se apresentam para a organização. Mas esse nível de riscos organizacionais a gente não utiliza na metodologia. Seria meio que uma macrocategoria. Todas essas subtipologias são riscos organizacionais, porque são todos da organização, mas a gente não utiliza daí. Então, o nível de análise é a partir desse que a gente trabalha aqui das tipologias, que é o operacional, o de imagem e reputação, esse legal. Nós temos também os riscos financeiros ou orçamentários, que são aqueles eventos que comprometem a capacidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários para a realização das nossas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atraso de cronograma, enfim. Então, esses são os riscos financeiros orçamentários. E temos os riscos ambientais, que são aqueles eventos que podem causar algum impacto ambiental. Tem uma definição mais completa ali, mas de forma geral é aqueles que podem comprometer alguma questão em relação ao comportamento da UFSC no seu entorno, e principalmente em relação ao meio ambiente, questão de propriedades físicas, químicas e biológicas. Essa é uma tipologia de risco que não vem lá da parte das normativas federais, mas que aqui dentro da UFSC se optou por incluir como uma tipologia da metodologia da UFSC por se considerar relevante ter esses eventos de risco mapeados. E temos também os riscos de informação e comunicação, que são aqueles que podem comprometer a capacidade de gerar informações apropriadas, tempestivas, atuais, precisas, acessíveis, ou de prejudicar a coleta, identificação, armazenamento e comunicação de informações. Isso aqui entra muito também. A gente tem a questão lá do compliance com os riscos legais, e aqui a gente tem muita questão da accountability, que é a capacidade de fazer a prestação de contas para a sociedade. Então,
ter esses riscos que podem comprometer, de certa forma, a capacidade da UFSC de prestar contas à sociedade e ter informações atuais, precisas, tempestivas, esses riscos também precisam ser mapeados, e por isso que se considera importante incluir essa tipologia de risco na nossa metodologia. Então, são essas tipologias que nós temos, e resgatando aqui o nosso exemplo do evento de risco de atraso na implementação da gestão de riscos, ele é classificado como um risco operacional, porque aqui vai falar do quê? Da dificuldade ou facilidade de implementar algo. Então, é um risco de operação, de funcionamento, portanto, um risco operacional. E o plano nomeia como responsável, o gestor de riscos, o secretário da CEPLAN. A gente coloca aqui no plano, normalmente a sigla do setor. Por quê? Para não ter que ficar atualizando sempre o documento, porque às vezes troca uma pessoa no cargo ou outra, então a gente deixa a sigla do setor como um todo, mas se assume, se pressupõe que o gestor do risco é a pessoa responsável por aquela pasta ali. Logo, hoje, a secretária da CEPLAN, a professora Andréia, no caso. Mas então, no plano, eles ficam como sigla do setor, mas a responsabilidade é do gestor de fato, tá certo? Antes de passar para a quinta etapa, vamos fazer um intervalinho rápido de 5 minutinhos, só para levantar, tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Combinado, então. 5 minutinhos e já voltaremos.
Oi, Miguel, quer tirar alguma dúvida? A gente fez uma breve pausa de 5 minutinhos para esticar as pernas e tomar água, foi isso. Mas agora a gente já está voltando. Então vamos lá, o pessoal já está por aí também? Continuando então aqui na nossa metodologia, nós tivemos a etapa ali de classificação dos eventos de risco, em que a gente tinha a definição de uma tipologia e do gestor responsável por aquele risco. Aí agora a gente passa para uma etapa que é bem importante da metodologia de gestão de riscos como um todo, que é a etapa de avaliação dos riscos e dos controles. Essa etapa tem 3 blocos, assim: avaliação do risco inerente, dos controles e do risco residual. Vamos quebrar cada uma dessas etapas bem direitinho para vocês entenderem. Relembrando a diferença entre risco inerente e risco residual, acho que vocês lembram, né? Risco inerente é aquele risco a que uma organização está sujeita sem considerar nenhum tipo de controle, nenhum tipo de prevenção, nenhum tipo de cuidado. Então, é o risco que simplesmente existe puro no ambiente, e esse é o risco inerente. Aí, depois, à medida que ela mapeia esse risco e toma alguma atitude em relação a ele, ele passa a ser um risco residual, porque ele já não vai atingir de forma cheia assim, a organização, porque ela já vai ter se antecipado um pouquinho. Então, ele vira um risco residual. Então, essa é a distinção que nós temos. Inicialmente, a gente começa fazendo a avaliação do risco inerente, ou seja, aquele risco que existe no ambiente, desconsiderando qualquer coisa, qualquer providência tomada pela universidade. Essa avaliação do risco inerente é feita em função da probabilidade e do impacto. Então, primeiro, nós vamos usar a escala de probabilidade. Essa escala aqui está lá no nosso manual, ela faz parte da metodologia construída aqui para a UFSC, né? Então, nós temos essa escala ali de probabilidade, de 4 níveis. Probabilidade mínima, ou seja, o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais, é bem raro, então, com o peso 1. A probabilidade moderada, o evento talvez ocorra em determinado momento, é o peso 2. A probabilidade elevada, o evento provavelmente ocorre em boa parte das circunstâncias, peso 3. E a probabilidade extrema, o evento é esperado que ocorra na maioria das circunstâncias, que é o peso 4. A gente já tinha conversado sobre isso na aula retrasada. Quando a gente elabora esse tipo de escala, é a conversão de uma medida um pouco subjetiva e qualitativa para uma medida quantitativa, que são os pesos ali. Então, essa gradação ali cabe muito do gestor, da equipe que está construindo esse plano, e do conhecimento que elas têm do contexto para conseguir fazer essas atribuições dessa escala de probabilidade. Então, a primeira etapa é atribuir o grau de probabilidade em um desses níveis ali. Na sequência, vem a atribuição do impacto, ou seja, a escala de impacto, que também tem 4 níveis, os nomenclaturas são iguais. Então, impacto mínimo, o evento tem consequências insignificantes nos objetivos e aceitáveis, caso aquele evento aconteça.
impacto moderado. O evento tem consequência perceptível nos objetivos, mas tem possível reversão, caso o risco se concretize, peso 2, né? O impacto elevado é considerado para aquele evento de risco que tem consequências significativas nos objetivos e de difícil reversão, caso o evento aconteça. E o impacto extremo é o evento de risco que tem consequências graves nos objetivos e consequências irreversíveis, caso o evento aconteça. Então, esse é o descritivo que a nossa metodologia traz para fazer essa gradação dos eventos de risco em relação ao impacto. E o impacto, a gente sabe, está muito relacionado às consequências. Então, essa é a avaliação do risco inerente. Nós vamos fazer essas duas avaliações, de probabilidade e de impacto. Feita essa avaliação, vocês vão ver lá no nosso manual que um fator vai ser multiplicado pelo outro. Então, nós temos ali, por exemplo, probabilidade mínima com impacto moderado. Vai ser 1 e vai ser o 2. 1 vezes 2, 2. Então, quando a gente situa isso numa matriz, aqui na matriz de riscos, ela vai estar ali nos quadradinhos verdinhos que tem o nível 2. Então, ela vai ficar no nível de risco mínimo. Por que essa matriz existe? Ela é só uma representação para nos ajudar a situar visualmente a questão ali da distribuição dos riscos. Mas o que a gente precisa mesmo é a avaliação propriamente dita. Porque a gente atribuiu uma probabilidade, atribuiu um impacto. Isso deu uma multiplicação. Nesse exemplo que eu estou dando, foi o 2 ali. Então, esse nível de risco 2, ele vai ser chamado de nível mínimo. É a primeira linha ali verdinha. E qual a avaliação que a UFSC dá para esse risco? A UFSC avalia esse risco como aceitável. Então, vejam que uma coisa é o nível do risco e outra coisa é a avaliação que a UFSC faz dele, que é um outro nome, é um outro termo que a gente utiliza para fazer essa avaliação. Então, riscos mínimos são avaliados como aceitáveis, riscos moderados são avaliados como gerenciáveis, riscos elevados são avaliados como indesejáveis e riscos críticos são avaliados como inaceitáveis. É uma atribuição de um termo, de um tipo de avaliação, é um rótulo. A gente dá um rótulo para esse risco. Então, o seu nível pode ser mínimo, moderado, elevado ou crítico, e a sua avaliação pode ter aqueles rótulos ali. Pode ser aceitável, gerenciável, indesejável e inaceitável. Colocando no nosso exemplo, para deixar um pouquinho mais palpável. A questão do evento de risco, atraso na implementação da gestão de riscos. O grau de probabilidade disso acontecer foi colocado como 2. Deixa eu lembrar aqui, que é moderado. Então, probabilidade moderada de acontecer e o grau de impacto também moderado de acontecer. Então, o nível do risco inerente vai ser 4. Nível de risco inerente 4 quer dizer que ele é um risco moderado. Está aqui, ó, de 3 a 6 é um risco moderado. O nível, enquanto ao nível, né? E a classificação vai ser, é um risco avaliado como gerenciável. Isso aqui, quando vocês forem ver na planilha do exercício, vocês vão ter que preencher só o grau de probabilidade e o grau de impacto, porque a própria ferramenta daí já preenche o nível do risco inerente e a avaliação automaticamente. Então, isso é metodológico, né? A forma que foi construída a nossa metodologia para fazer essa avaliação. Em termos do risco inerente, então, é esse o processo. Depois de avaliar o risco inerente, ou seja, saber se ele vai ser aceitável, gerenciável, indesejável, inaceitável, a gente passa a avaliar os controles, ou seja, o que a UFSC já faz, o que já existe aqui na instituição que pode evitar ou minimizar aquele risco em questão. Então, a gente vai fazer o mapeamento desses controles existentes. O que são esses controles?
São processos que já estão mapeados, por exemplo, o processo de emissão de diplomas evita o risco de atraso na emissão de diplomas. Por exemplo, eu estou elaborando um aqui agora de cabeça, mas processos mapeados são possíveis controles existentes, rotinas implementadas, checklists específicos, a questão de checklist para entrega em edital de programa de pós-graduação, por exemplo, formulários que são construídos, programas constituídos, por exemplo, os programas que existem aqui na UFSC, né? As políticas específicas também que existem são controles existentes. Tudo aquilo que normatiza ou regulamenta acaba sendo um controle dentro aqui do nossa esfera, porque a gente trabalha muito com a questão de transparência, igualdade de acesso, essa questão toda. Então, toda essa parte normativa e que garanta com que todos entendam as mesmas regras, isso são controles, porque garante que todos possam acessar da mesma forma. Então, isso aqui são exemplos de controles que podem ser listados. E essa avaliação dos controles, ela tem esses dois blocos. Primeiro, listar, fazer esse processo de reflexão, o que se tem atualmente na instituição de controle. Então, se vai listar, e é uma lista mesmo, colocar um embaixo do outro. Por exemplo, a questão, se fosse um evento de risco relacionado à permanência estudantil, a questão de restaurante universitário, bolsa estudantil, a bolsa mudou o nome agora da bolsa, eu não lembro, mas auxílio moradia, auxílio creche, essas seriam controles listados, porque são políticas, programas, processos que acontecem na UFSC que evitam que a permanência estudantil seja prejudicada, né? Por exemplo, a questão de permanência de estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. Então, isso seria um exemplo dessa questão. Então, ele está um embaixo do outro, vocês vão ver lá no instrumento depois, que é uma simples listagem. Feita essa listagem, vai ser atribuída uma avaliação para esse controle. E daí a gente atribui de forma geral, tá? Nesse ponto específico aqui, nós temos, por exemplo, um evento de risco que vai ter 5 controles listados, outro que vai ter 10, mas quando a gente for atribuir uma avaliação desse controle, a gente vai atribuir uma avaliação global, não por itemzinho. Então, é uma avaliação global e por isso que a gente diz que quem constrói aquele evento de risco, ele mapeia, tem que ser alguém que conheça bem o seu setor ou aquele processo específico para conseguir fazer essa avaliação de forma coerente e condizente, né? Então, a gente lista os controles e atribui um fator utilizando também uma escala. Essa escala também está no nosso manual. E essa escala tem 5 fatores. O controle pode ser inexistente, ou seja, não existe, a UFSC não faz nada atualmente para, sei lá, evitar ou minimizar de alguma forma aquele evento de risco. Vai ter o fator mais alto, né? Então, para uma multiplicação. O controle inexistente quer dizer que o controle realmente não existe, ou é mal desenhado, ou é mal implementado, não é funcional, de forma geral. Temos controles fracos, que tem o fator 0,8 ali, que tem controles com abordagem ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, ou seja, não são sistematizados, né? A responsabilidade é individual e tem, havendo o elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas, ou seja, é aquilo que depende da pessoa tal. Se a pessoa tal não estiver no dia, o que acontece? Ninguém sabe fazer. Então, é considerado um controle fraco. Controle mediano, com fator 0,6, são controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes devido à deficiência no seu desenho ou nas ferramentas que são utilizadas. Controles satisfatórios, fator 0,4, são implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora ainda possam ser melhorados, mitigam o risco satisfatoriamente. E controles fortes, com fator 0,2, são controles considerados a melhor prática, que conseguem, de fato, mitigar aquele evento de risco ou os aspectos relevantes dele.
Então, essa daqui é a forma que a gente tem para avaliar os controles existentes relacionados àquele evento de risco. Colocando na nossa ferramenta de gestão de riscos, então vai ser de forma bem prática esse nosso exemplo aqui, ó. Descrição dos controles para o evento atraso na implementação de gestão de riscos. Um controle já existente é a política, foi aprovada. Outro controle já existente é a existência de uma metodologia, ou seja, um manual para elaboração de plano de gestão de riscos. O próprio plano institucional de gestão de riscos é um controle. E, mais importante de todos, o controle e monitoramento desse plano institucional, que faz com que a gente acompanhe sistematicamente esse processo na instituição. Então, esses são os controles listados. Nesse caso aqui, foram 4 controles listados. Eles foram avaliados como satisfatórios, então o nível deu ali o nível ponto 4. Então, essa é a etapa da avaliação dos controles existentes. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Então, esse é o segundo momento dessa etapa de avaliação dos riscos e controles. Avaliamos o risco inerente, fizemos essa avaliação dos controles existentes, ou seja, o que a gente já faz para tentar controlar um pouco a exposição àquele risco. E agora a gente faz a avaliação do risco residual. Essa avaliação do risco residual é uma avaliação, é uma subetapa da metodologia, mas ela é feita totalmente de forma automática pela ferramenta. Nós temos ali o nível do risco inerente, que é o grau de probabilidade pelo grau de impacto, né? Nesse exemplo genérico aqui que a gente trouxe, vai ser 8 o nível do risco inerente, que isso vai dizer que ele é um risco indesejável. Temos ali a listagem de alguns controles, a avaliação como satisfatórios, o nível de controle satisfatório e a avaliação vai ser o fator ponto 4 ali. Então, nós pegamos esse 8, que é o risco, a avaliação do risco inerente, e multiplicamos pelo fator ponto 4. Então, o nível do risco residual vai ser 3,2, ou seja, ele vai se tornar um risco gerenciável. Vejam que ele era um risco indesejável, se fosse colocado de forma inerente, ou seja, se a UFSC não fizesse nada. Mas depois que a gente avaliou nossos controles, ele foi reavaliado como um risco gerenciável. Então, baixou o grau de risco, esse nível de risco ao qual a UFSC está sujeita. Isso demanda um plano de resposta um pouco diferente. Se fosse um risco mais elevado, demandaria um plano de resposta um pouco mais incisivo ou agressivo. Tá ficando mais fácil de compreender, Mara, que bom. É quando a gente quebra realmente em blocos, e tem que ser, porque são várias peculiaridades assim que a gente precisa passar para entender esse processo como um todo. Então, essa avaliação do risco residual vai ser isso. Vai ser o risco inerente multiplicado pelo controle que já existe na organização, e daí a gente vai ter um risco residual. Tem riscos, por exemplo, que são inaceitáveis, que é o nível mais alto, e que se a UFSC não tiver controle nenhum, eles vão continuar como riscos residuais inaceitáveis. Mas tem riscos, por exemplo, que às vezes são indesejáveis, que é o penúltimo nível ali, mas o controle que existe é tão bom, avaliado como satisfatório ou forte, que pode converter o risco residual para um risco aceitável, inclusive, ou seja, que eliminaria a necessidade de tomar alguma providência em relação a isso. Então, é nesse sentido que a gente faz esse processo de avaliação dos riscos. E aqui, só para fechar o nosso exemplo, né? Nós tínhamos lá que a probabilidade, o impacto eram 2, se eu não me engano, né? Que dava um risco de nível 4, e depois o controle foi avaliado como satisfatório, que o fator era 0,4. Então, o risco residual, o nível deu 1,6 e a sua avaliação ficou como um risco aceitável. Então, esse aqui é para fechar o exemplo que a gente tem utilizado.
sexta etapa é também uma etapa só de dar um check numa lista, porque é a definição da resposta que vai ser dada ao risco. Essa resposta já é uma resposta pré-ancorada, porque se o risco é aceitável, a resposta vai ser aceitar. Se o risco é gerenciável, a resposta vai ser reduzir ou tratar. Se ele é indesejável, vai ser transferir, compartilhar. E se ele é inaceitável, a resposta vai ser evitar. São respostas, novamente aqui são rótulos, são termos que a gente utiliza para metodologia para deixar de forma mais clara a providência que tem que ser tomada. O risco que a resposta é aceitar significa o quê? A exposição é aceita ou tolerada e não precisa nenhuma ação específica para trabalhar com a probabilidade ou com o impacto daquele risco, ou seja, não precisamos fazer nada nesse momento. Riscos que têm a resposta reduzir ou tratar, é necessário adotar algumas medidas para tentar reduzir ou a probabilidade ou o impacto, ou até ambos, se for possível. Riscos com a resposta transferir ou compartilhar, a gente pressupõe que a gente compartilha uma parte do risco com outra instância. Aqui na universidade, essas nomenclaturas na iniciativa privada, a gente compartilha ou transfere para outra organização. Mas aqui a gente não tem essa questão de transferir o risco da UFSC para uma outra organização. Então, a gente transfere ou compartilha com a linha hierárquica superior. Para realmente ter essa questão de governança, de o gestor superior saber que existe esse tipo de risco ali e também participar desse controle, desse monitoramento. E o evitar, a descrição é que a exposição ao risco somente pode ser tratada alterando o plano ou projeto ou descontinuando o processo ou atividade que deu origem. Aqui a gente também trabalha, é difícil descontinuar um processo, porque normalmente os processos que a gente viabiliza, eles têm uma razão de existir. Então, a gente trabalha no evitar como um nível mais crítico de risco e que precisa da maior atenção, inclusive da comunicação ao Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles. Esses três últimos, o amarelo, o laranja e o vermelho, reduzir, tratar, transferir, compartilhar e evitar, de forma prática, eles vão implicar no mesmo tipo de ação, ou seja, temos que fazer um plano de resposta. Mas o evitar, que é o máximo, o Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles precisa monitorar continuamente, e o transferir e compartilhar, o gestor superior também precisa ter esse acompanhamento por conta da gravidade desse nível de risco. Então, é mais nesse sentido, porque em termos de ação de providência, vai ser a mesma, vai ter que ser elaborado um plano de resposta. Mas esses dois últimos ali só pressupõem comunicar e ter outras pessoas ou instâncias maiores também acompanhando aquele risco, tá certo? Então, de forma geral, essa definição de respostas, ela é feita em função do nível de risco residual. Nós temos ali os níveis de risco, mínimo, moderado, elevado, crítico, a avaliação do risco, se ele é aceitável, gerenciável, indesejável, inaceitável, e a resposta, se vai ser aceitar, reduzir ou tratar, transferir, compartilhar e evitar. Então, essa é a relação colocada lado a lado aí, só para vocês perceberem direitinho. E na sequência, definida essa resposta a risco, que é uma resposta automática também, vocês vão ver no nosso instrumento lá, se o risco deu mínimo, a avaliação vai dar aceitável e a resposta vai ser aceitar, isso é uma questão de condição automática da planilha. Então, definida essa resposta ao risco, isso vai fazer a gente ir para a etapa seguinte, que é um outro grande bloco, que é a elaboração do plano de resposta. Tudo que a gente viu até aqui, a gente coloca no mapa de riscos, que é o primeiro grande bloco, assim, que é o mapeamento dos riscos especificamente. Aí agora, tendo essa resposta ao risco, a gente começa um segundo grande bloco, que é a elaboração dos planos de resposta.
Como eu já havia mencionado, para os riscos que a resposta for aceitar, esse plano de resposta não é obrigatório. E para aqueles outros 3 níveis ali, é obrigatório elaborar um plano de resposta. E para elaborar esse plano de resposta, a gente utiliza metodologicamente, foi uma escolha metodológica também, estruturar a partir do 5W2H, que é o que vai ser feito, onde será feito, por quê, quem que vai fazer, quando, como e quanto custará. Então, é um detalhamento de um planinho de resposta, ou como a gente detalha normalmente, detalha talvez num planejamento setorial ou em alguma esfera menor de atuação operacional que a gente tem no nosso dia a dia, assim vai ser feito o plano de resposta para um risco específico. O que vai ser feito e a identificação de todos esses outros componentes ali. Isso tudo dentro de uma lógica de prazo, que é bem importante. O quando ali é um elemento importante, porque a gente tem que ter essa consciência do limite de tempo que a gente tem, a vigência do plano de gestão de riscos como um todo, e o que pode ser feito nesse contexto imediato. Tem ações que, às vezes, vão demandar um período maior, ou que vão poder ser iniciadas só depois de tanto tempo. Então, o plano de resposta é o que pode ser feito nesse momento para tomar alguma atitude em relação àqueles eventos de risco. No nosso instrumento vai vir realmente dessa forma que vocês estão vendo, em forma de coluna ali, para escrever o que vai ser a providência a ser tomada. Pode ter só um plano de resposta, o evento de risco, pode ter 2 ou 3, enfim, fazer uma infinidade de planos de resposta para um evento de risco. A gente volta a trazer a questão ali da coerência e da otimização. Precisa listar 5 ações que vocês querem fazer que são relacionadas àquilo, mas que não vai ter tempo de fazer nesse intervalo de duração do plano de gestão de riscos. Então, não lista todas. Lista realmente aquilo que vai ser feito dentro do prazo que vocês estão se propondo a fazer. Então, pode um evento de risco ter um plano. Vocês vão listar tudo dentro da mesma linha, depois a gente vai explicar isso melhor. Mas é o item 1, o plano 1, o plano 2, o plano 3 para aquele evento de risco e todos os desdobramentos subsequentes. E a 7ª etapa é a etapa de controle e monitoramento. É uma etapa bem importante, assim como no PDI, essa etapa da metodologia aqui para gestão de riscos também é uma etapa fundamental, porque pressupõe o uso de indicadores de monitoramento desse processo e também dos riscos. Nós temos 2 recortes aqui de indicadores de monitoramento relacionados aos riscos. Nós temos os indicadores de monitoramento da gestão de riscos, que são elaborados para a gente acompanhar a evolução do processo como um todo. E esses indicadores aqui são utilizados só para o plano institucional de gestão de riscos. Então, já são indicadores dados, já são indicadores prontos. Eles vão dizer, por exemplo, o total de riscos aceitáveis, qual é o percentual de riscos indesejáveis, o percentual de riscos gerenciáveis, o percentual de controles mapeados, o percentual, a taxa de sucesso a taxa de eficácia dos controles, que é aqueles controles que reduziram um pouco o nível do risco residual. São indicadores de processo, vejam, que monitoram esses processos de gestão de riscos como um todo. Então, esses indicadores já são prontos, são dados ali pelo manual de gestão de riscos. E nós temos também indicadores mais específicos, que são indicadores de monitoramento dos riscos, ou seja, aí individualmente. Eles são diretamente relacionados à realidade de cada setor e de cada evento de risco, que deve defini-los de acordo com seus objetivos e com os riscos que identificam. A ideia é monitorar, porque monitorando esses indicadores, isso nos ajuda a ver se aquele risco tá mais ameaçador ou não. Então, se a gente tem alguma tendência de queda de um indicador, por exemplo, isso pode levantar um alerta para a gente dizer, opa, esse indicador aqui está caindo.
Isso quer dizer que aquele evento de risco pode estar prestes a acontecer, pode aumentar a chance de acontecer. Então, é nesse sentido. São indicadores elaborados especificamente para cada risco, é a relação de 1 para 1. Enquanto que esses de cima ali da gestão de riscos monitoram o processo como um todo. Aqui é a forma que a gente tem na planilha de apresentar esses indicadores. Vai ter sempre o nome do indicador, né? Uma descrição, fórmula de cálculo, a área responsável pelo levantamento e o dado propriamente dito e algum campo de comentário, se quiser comentar. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês entenderem essa diferença. O indicador que nós temos de monitoramento da gestão de riscos é o percentual de eficácia dos controles. Eu trouxe, vejam que ele não tem objetivo nem evento de risco relacionado, não se aplica, porque é um indicador de processo, ele está medindo o processo de gestão de riscos como um todo. A descrição desse indicador, então, é a porcentagem de riscos que, após a avaliação dos controles, passaram para o nível aceitável. Então, isso é considerado um controle eficaz. E daí, o dado de 2021 ali que a gente tinha levantado, que eu trouxe para mostrar para vocês, foi de 17,7%. E um indicador de monitoramento do risco, para o nosso exemplo ali do atraso na implementação da gestão de riscos. A gente elaborou esse indicador ali, percentual de participação das unidades vinculadas aos objetivos estratégicos do PDI no plano institucional de gestão de riscos. Daí, em vez de fazer a descrição, nesse aqui eu trouxe a fórmula. Unidades que participaram da construção do plano de gestão de riscos dividido pelo total de unidades vinculadas aos objetivos estratégicos do PDI. E esse indicador ali, quando a gente apurou, foi de 66,7%. Então, a meta desse indicador específico é 100% para a gente ter essa relação de tudo que tem no PDI tem algum tipo de os setores que têm algum tipo de responsabilidade no PDI tenham riscos mapeados no plano de gestão de riscos, mas a gente está avançando nesse processo à medida que ele vai acontecendo, né? Então, essas 2 grandes diferenças entre esses 2 tipos de indicador. Esse ali de cima, a gente nem vai ver tanto aqui nas nossas oficinas, porque eles são indicadores mais globais, assim, mais institucionais. Vocês vão elaborar mais esse segundo, que são indicadores específicos para os riscos, para monitorar os riscos. Nós temos, então, a 8ª etapa, que é a definição da periodicidade de revisão do plano. Essa periodicidade deve ser definida pelos gestores, em conjunto com as áreas, e ela pode ser reavaliada anualmente. Essa avaliação vai ser colocada no relatório de acompanhamento da gestão de riscos, com a devida justificativa, né? Então, essa revisão, essa nova avaliação pode dar o diagnóstico de o plano pode ser mantido, ele ainda representa os riscos realmente mais importantes para os nossos objetivos, está atual e está condizente com a nossa realidade. Ele precisa ser atualizado, ou seja, mudou alguma questão no contexto que a gente não tinha antecipado e por conta disso surgiram outros riscos e a gente precisou atualizar. Ou a necessidade de algum plano, que é difícil acontecer isso. Normalmente acontece, por exemplo, vai ser feito um novo PDI e que os objetivos vão ser mexidos de uma forma bem substancial. Aí se faz um novo plano de gestão de riscos porque os objetivos se alteraram na totalidade. Ou teve uma mudança abrupta de contexto, uma questão muito grande que inutiliza totalmente o plano existente e precisa se fazer um outro. É mais nesse sentido. Senão a lógica é sempre de continuidade, de ajustes pontuais e não massivos para tentar manter essa questão de continuidade ao longo do tempo, né? Então, isso aqui só sumariza esses 3 pontos que eu falei. Ou se mantém o plano, porque ele está atualizado, já tem os prazos bem definidos e já tem planos de resposta em execução. Ou se atualiza, ajustando riscos, alterando a questão do apetite a risco ou alguma outra alteração pontual. Ou se elabora um novo plano, porque o anterior terminou a vigência, porque
a âncora dele, que é o PDI, foi reestruturado, ou também porque teve alguma mudança importante na metodologia. Esse é um outro aspecto que eu esqueci de comentar antes, mas pode ser também uma justificativa para se elaborar um novo plano. De uma forma geral, esse é o ciclo, então, essa é a nossa metodologia. É bastante informação que a gente passa nessa aula, a gente sabe disso, porque tem conceitos diferentes e também técnicas, cálculos, enfim. Parece complexo, mas na próxima aula a gente vai tentar desmistificar um pouco mais isso para vocês a partir do uso da ferramenta, né? Então, esse aqui é o ciclo de forma geral. A questão ali desde fixação de objetivos, identificação de riscos, classificação, avaliação dos riscos em relação ao impacto e probabilidade, depois a avaliação dos controles, respostas e controle e monitoramento. Isso tudo dentro de uma lógica de informação e comunicação contínuas, assim. A gente prestando ajuda como segunda linha aqui da gestão de riscos para os setores, essa abertura, esse canal aberto de comunicação é bem importante para quando surgir qualquer dúvida. Então, é nesse sentido que esse fluxo acontece. Ficou alguma dúvida, gente? Se quiserem abrir o microfone também para falar, fiquem à vontade. Tá, deixa eu ver aqui a gente... Enquanto o pessoal vai se manifestando ali, vamos fazer alguns pequenos encaminhamentos de fechamento. Eu tinha dito para vocês que a gente ia voltar na conversa sobre as duplas, né? Deixa eu abrir ali a nossa planilha da oficina para ver como é que tá. Nós temos... Tá, a Olga e a Júlia já colocaram também o nome. Deixa eu marcar aqui. Nós temos atualmente, então, das pessoas que estão frequentando aqui nossas aulas, tem 3 pessoas que o nome não está na planilha. Que são a Cleiton, Miguel e a Patrícia Ambrosi. A Patrícia Ambrosi está por aqui. O Miguel também. O Cleiton não está. Mas, assim, se vocês puderem, vocês estão conseguindo acessar a planilha ali das oficinas, né? Deixa eu colocar aqui de novo o link no nosso chat. O Lucas botou. Obrigada. Acessem, por favor, Patrícia, Miguel, e coloquem o nome de vocês ali em alguma das linhas. Eu não sei se vocês conseguem se organizar, porque tem algumas pessoas ali que estão individuais ainda. Se vocês querem conversar com elas para se organizar em dupla para fazer atividade, que é sempre melhor se conseguir se organizar em dupla. E se quiserem deixar o telefone de contato logo ali do lado do nome de vocês, para vocês trocarem mensagem para o WhatsApp, enfim, e se organizar, fica melhor. Então, tentem colocar o nome ali na planilha. Vocês percebam, deixa eu abrir aqui, só para mostrar aqui para todo mundo ficar na mesma tela. Peraí. Compartilhar uma guia aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Se estiver aparecendo bem pequenininho, é só clicar lá no canto direito de cima que aumenta. Então, aqui nós temos a planilha das duplas. Já temos bastante dupla pronta. E a gente inseriu já o link da planilha onde vocês vão trabalhar. Deixa eu ver aqui.
Eu estou vendo que já tem gente nessa outra planilha de trabalho. Vocês vão ver que lá embaixo, o link que tem ali para vocês já cai certinho na aba da dupla de vocês. Mas se vocês quiserem eventualmente consultar alguma outra dupla, dá para navegar pelas abas da planilha ali embaixo e ver das outras duplas. Inclusive, na primeira aba, tem uma aba de exemplo, um exemplo todo preenchido do que a gente espera que vocês façam, só para tentar ilustrar melhor como que vai ser a nossa dinâmica. Então, as oficinas vão acontecer nessa planilha ali. Ela está dividida em 3 blocos. A gente vai trabalhar esses 3 blocos em 3 oficinas separadas, para não ficar tão pesado, porque dúvidas surgem. A gente também quer ter a chance de ir corrigindo pontualmente as questões que vocês vão colocando ali. Então é isso. A gente pede que vocês se organizem. Para quinta-feira já está tudo certinho. E a gente conseguir dar esse andamento na oficina. No primeiro, só relembrando ali da oficina, nos primeiros minutos de aula a gente dá uma explicação de como usar a ferramenta e resgatar alguns conceitos para relembrar, né? Daí na segunda hora ali do curso, vocês ficam mexendo já nas planilhas, fazendo o exercício e a gente fica aqui disponível para tirar dúvidas. E a terceira hora do curso vocês podem continuar fazendo ou fazer em outro momento, que é a hora síncrona que a gente chama, que vocês escolhem terminar na hora que ficar mais conveniente para vocês. Então, a nossa oficina é das 2 às 4. Na primeira hora uma explicaçãozinha, depois a gente acompanhando vocês nesse exercício e tirando as dúvidas. O Miguel já falou perfeito. Eu estou dando uma olhadinha ali nas características das pessoas. Eu acho, Miguel, que você poderia fazer dupla com a Olga, se fosse de interesse de vocês. Como vocês dois são de campos fora de sede, talvez alguma dessas características, alguns eventos de risco sejam parecidos que vocês têm tanto em Aranaguá quanto em Curitibanos. Então seria legal também. E dá para ver ali que a Júlia também trabalha num departamento dentro do CCE e o Daniel também, lá no CFH. Então, por serem departamentos, tem atividades semelhantes que podem ser trabalhadas em conjunto. Então, fica essa dica para vocês, se vocês querem trabalhar em dupla ou não. Seria uma boa, hein, gente? Porque é sempre mais interessante vocês, quando fizerem os exercícios, ter um colega para trocar dúvidas, assim, e eventualmente o que não conseguirem resolver, daí vem para a sala principal que a gente resolve, mas seria legal ter essa troca entre vocês. O que vocês acham, Miguel e Olga? Alguém já colocou ali o nome junto, tá ótimo. Aí vocês troquem os contatos ali também de telefone ou criem já, por exemplo, o link de uma sala paralela no Google Meet ou qualquer outro sistema que vocês utilizem, para depois na oficina vocês irem para essa salinha específica para vocês dois ficarem discutindo e eventualmente quando tiver dúvida maior volta aqui para a principal para a gente ajudar. Então, o Olga e o Miguel se juntaram, ótimo, resolvemos isso. A Júlia está por aqui. A Júlia comenta com o Daniel, né? Mas o Daniel não está online agora. Foi o Daniel que você falou, né, Lucas? Isso mesmo. Júlia, não sei se você quer mandar uma mensagem para ele pelo Moodle, já que ele também não botou contato ali. Conforme for, vocês se organizam. Tem um tópico que está aberto lá no fórum de dúvidas que era para apoiar essa montagem de duplas. Então, se quiser colocar lá também, fiquem à vontade. Mas então tá. Acho que vocês já entenderam a lógica. E era isso que a gente tinha para conversar hoje. Deixa eu interromper aqui. Tem também uma questão que vocês já podem ir encaminhando. Se vocês perceberem nas planilhas ali específicas das duplas, a gente vai pedir para vocês trabalharem com 5 eventos de risco no máximo.
Então, e tem a coluna, a primeira coluna ali de definição de objetivos. Então, se vocês já quiserem ir adiantando de pensar em algum objetivo setorial, e daí aqui podem fazer, se vocês quiserem, 2 exemplos do setor de um, 2 exemplos do setor de outro. Pode ser, não tem problema. É para um ir ajudando o outro nessa construção, mas se vocês conseguirem também achar o mesmo objetivo, melhor. Então, isso fica bem a critério de vocês, que a gente quer que vocês exercitem isso de alguma forma. Mas já ir pensando nos objetivos setoriais ali para pensar para a próxima aula. Daí, na próxima aula, na oficina, a gente já começa com a identificação dos eventos de risco, né? Então, era isso que a gente podia encaminhar para hoje. Decidir as duplas e começar a pensar nos objetivos setoriais e preencher ali na planilha. E daí, na próxima aula, a gente começa direto ali na coluna do evento de risco, que é a coluna E. Combinado, então. Então, gente, era isso que tínhamos para hoje. Nosso próximo encontro, então, é na quinta, primeira oficina, com a parte do mapa de riscos. E a gente vai conversando direitinho lá, explicando para vocês e resolvendo, colocando a mão na massa também para começar a surgir as dúvidas e os pontos de confusão, que é normal do processo e é legal. Essa é a parte legal, porque daí dá para entender direitinho o que cada conceito significa, né? É um processo mais interativo também, de mão na massa, assim, de todo mundo fazendo ao mesmo tempo, então a gente consegue construir algo bem legal. Isso. Eu só tenho que cuidar para não entrar na aba de dupla errada. Então, a única coisa que a gente diz é prestem atenção se estão na sua aba certa. Mas, então tá, gente. Se ninguém tem mais nada para colocar, era isso que a gente tinha para conversar hoje. A gente agradece a participação de todo mundo e a presença. E estamos aqui. Nos vemos na quinta-feira. Até quinta-feira, gente. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.